Oi, ouvinte do Literatura Oral. Como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e hoje trago mais uma sugestão de leitura. No último episódio, comentei 2 textos de Marina Colasanti. Hoje vou comentar Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Mas antes, peço que tu te inscreva no canal, se for tua primeira vez aqui, e se já for inscrito, aproveita para deixar um comentário e um like neste episódio, que é para o conteúdo chegar a mais pessoas. Faz tempo que eu não falo de política aqui, mas hoje não tem como. Foram muitos episódios do Literatura Oral em que eu gritava "Fora Bolsonaro!". Então, claro que eu tô feliz com a denúncia da PGR e por ele ter virado réu pela tentativa de golpe de Estado e tô torcendo para que venha logo a prisão. Eu entendo que ele não devia nem ter sido candidato a presidente. Acho que eu já falei isso em vários episódios, né? Que ele não poderia ter seguido carreira política de cargo eletivo desde que homenageou torturador na Câmara dos Deputados, lá em 2016, logo na Câmara, que é a Casa do Povo. Não deveria ter sido permitido que quem homenageou um torturador da ditadura dentro do prédio do Poder Legislativo em âmbito nacional tenha saído livre e ainda tenha podido se candidatar e assumir o cargo máximo do Executivo. Quem tinha autoridade ali aquele dia era o presidente da Câmara e devia ter tomado providências. Enfim, agora parece que vai. Essa notícia tá meio velha, né, pessoal? Mas aqui faz tempo que eu não faço um episódio. E também tem um acontecimento feliz para comentar com vocês, que também não é notícia nova, mas que é o Oscar para o filme Ainda Estou Aqui. Um reconhecimento internacional pela qualidade da produção de um filme que denuncia os abusos da ditadura militar. E isso é bem importante. Vejam que os 2 assuntos que eu estou trazendo até que são conectados, né? O roteiro do filme foi inspirado no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da família dele nessa obra. Paiva publicou em 2015 a história do desaparecimento do pai, preso pelos militares da ditadura, e a busca por respostas a esse desaparecimento empreendida pela mãe dele, a Eunice. Rubens Paiva escreveu esse livro na esteira das informações finalmente divulgadas graças ao estabelecimento da Comissão da Verdade. Lembra dela? A Comissão da Verdade, que foi um órgão do governo Dilma Rousseff, criado para investigar violações de direitos humanos entre 1946 e 1988. Portanto, para investigar abusos de poder contra direitos humanos desde a ditadura do Estado Novo, lá do presidente Eurico Gaspar Dutra, até fins da ditadura dos governos militares. A Comissão da Verdade foi criada em 2011 e encerrada em 2014. E aí, Bolsonaro pega um microfone na Câmara para votar pelo impeachment da Dilma e homenageia um torturador e se elege presidente na sequência. Será que o processo de impeachment da Dilma foi impulsionado por ter mexido nesse vespeiro? Será que ter criado a Comissão da Verdade colaborou na destituição da presidente democraticamente eleita, né, no impeachment dela? Me parece que pode estar tudo relacionado. Como é que vocês entendem essa situação toda? Comentem no canal para mim o que vocês pensam disso. E vamos conversando e pensando criticamente, porque é a nossa história sendo feita. Por falar no canal do YouTube, né, que eu peço para vocês sempre comentarem no canal do YouTube, eu tenho pedido que os ouvintes das plataformas de áudio se inscrevam no canal, que é onde eu concentro mais conteúdo. Todo o meu conteúdo está no canal. Como incentivo, eu vou passar a colocar o conteúdo do Literatura Oral sempre primeiro no YouTube. Combinado? Já tem uma sequência de conteúdos a mais no canal, que é a playlist de aulas que não estou mais colocando nas plataformas, e vou passar também a colocar primeiro no canal, com uns dias aí de antecedência, tá? Voltando para o assunto do episódio de hoje, vamos começar com aquela retomada sobre o autor? José Saramago nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Ele nasceu em Azinhaga, que é um vilarejo pequeno e fica no centro de Portugal. Vilarejo na Europa a gente chama cidades menores, cidades pequenas. Ele passou parte da infância ali na companhia dos avós maternos. Em Lisboa, Saramago estudou em escola técnica e teve seu primeiro emprego como serralheiro mecânico.
Exerceu diversas profissões. Foi funcionário público, jornalista e tradutor. Com o seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é de 1991, sofreu censura pelo governo português e foi se autoexilar na ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias, que é território da Espanha. Na década de 1970, Saramago trabalhou no Diário de Lisboa, onde coordenou o suplemento cultural e foi diretor adjunto do jornal Diário de Notícias. Publicava crônicas criticando a ditadura de Salazar. Com isso a gente tem aí um pouquinho do perfil do escritor. Entre o primeiro romance publicado e o segundo, tem um intervalo de 30 anos, em que Saramago estava trabalhando, fazendo pela vida, que ele não nasceu rico. Então, o primeiro romance dele foi em 1947, com o título Terra do Pecado. E aí ele só vai lançar outro romance em 1977, que foi daí Manual de Pintura e Caligrafia. Só a partir de 1976 passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Despertou a atenção da crítica com a publicação de Levantado do Chão, de 1980. Levantado, isso mesmo, o título é diferente, né? Levantado do Chão. E 2 anos mais tarde, com Memorial do Convento, romance que abriu caminho para sua consagração definitiva como escritor. Então, de 1982 é o Memorial do Convento. Com mais de 30 livros publicados entre romances, poemas, contos, peças teatrais e memórias, Saramago conquistou o Prêmio Camões em 1995 e foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ele foi filiado ao Partido Comunista Português e fez política ao denunciar os problemas do mundo na sua literatura, ou seja, que as opiniões do cidadão Saramago encontram ressonância na sua obra. E como é a literatura de Saramago? A prosa desse escritor possui características próprias. Usa a linguagem de forma a representar uma visão de mundo original. Então, ele usa a linguagem para representar a sua visão de mundo. Saramago não seguiu nenhuma das vertentes do romance português. Foi classificado como neorrealista, mas atualmente é considerado um autor de tendências pós-modernistas. Vamos revisar rapidinho o que são essas estéticas, neorrealismo e pós-modernismo? O neorrealismo foi um movimento artístico do século XX com influências de teorias políticas, como socialismo, comunismo e marxismo. O auge do neorrealismo foram as décadas de 1930 e 1940, então um pouco antes do que Saramago estava dedicado exclusivamente à literatura. As temáticas do neorrealismo eram as questões sociais. Por isso, os romances de 1930 do modernismo brasileiro também podem ser classificados nessa estética. Consegue lembrar de algum nome do nosso romance brasileiro da década de 1930? Tem Érico Veríssimo, tem Graciliano Ramos e muitos outros muito bons. Mas como o Saramago intensificou a sua produção literária a partir da década de 1970, a gente pode pensar, enquanto estética, que ele foi contemporâneo da modernidade tardia, da pós-modernidade e da contemporaneidade na literatura. Sobre o mundo na pós-modernidade, vale a gente ter em mente algumas características, que é o que a gente está vivendo agora e o que Saramago observava já no final do século XX, que são o domínio do capital, é o dinheiro que manda, inclusive sobre os arranjos políticos, mas acho que isso sempre foi, né? Democracias frágeis, o que resulta em insegurança social crescente, crescimento do individualismo em proporção à diminuição do humanismo nas relações sociais, e todas essas características do momento histórico que estamos vivendo são contempladas de alguma forma no romance Ensaio sobre a Cegueira. Mas mais importante que a classificação é entender as características inovadoras desse autor, que fazem dele um estilo autêntico.
A valorização da alteridade presente na obra, o importar-se com o outro, com a comunidade, com a sociedade, e a reflexão de até que ponto a linguagem dá conta de dizer dos males do mundo, de expressar o que há de humano em nós. Muitas vezes Saramago é filosófico, profundo. A gente lê e tem que largar o livro um pouco e pensar sobre o que acabou de ler. E ler de novo e ver que é uma tirada existencial para refletir. Dá para refletir horas, dá para meditar sobre algumas frases de Saramago. E aqui eu estou pensando especificamente numa frase de Ensaio sobre a Cegueira que está lá no fim, que é assim, abre aspas, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos, fecha aspas. É o jeitinho Saramago de nos chamar a pensar criticamente. Em todos os seus romances, a gente encontra uma transgressão linguística, que é a construção de uma linguagem própria, de um uso próprio da linguagem por Saramago. O jeito de escrever e de narrar próprio dele. É bem normal um parágrafo de Saramago durar várias páginas, períodos longos, parágrafos longos, pontuação diferenciada. E palavras que normalmente a gente veria com maiúscula, ele escreve com minúscula às vezes. Essa forma diferente saramaguiana de usar a linguagem se firma a partir do romance Levantado do Chão, que é de 1980. Com isso, o escritor nos convida a questionar o que é dado como verdade histórica. Com essa linguagem, ele nos leva a questionar o que já está posto. Saramago escreve de forma que, ao ler, pareça que a gente está escutando a história. É uma linguagem com forte marca da oralidade. Essa é uma grande marca formal, da forma, do jeito de escrever de Saramago, essa aproximação com a oralidade. De Levantado do Chão até os ensaios, o escritor usava uma linguagem mais rebuscada, mais próxima ao estilo barroco. E aí ele foi ressignificando essa questão da linguagem e deixando mais simples. Mas vamos para dentro da história. Vocês já imaginaram se de repente todo mundo ficasse cego? Pois foi isso que Saramago imaginou para escrever Ensaio sobre a Cegueira. Uma cegueira coletiva e repentina é a premissa do romance. Quer dizer, todo mundo não. Uma mulher segue enxergando. A primeira frase do Ensaio sobre a Cegueira é, abre aspas, o disco amarelo iluminou-se, fecha aspas. Na próxima frase, a gente vai saber que esse disco se trata do amarelo do semáforo, mas vamos buscar extrair significado dessa primeira frase. Porque a primeira frase de um romance é importante. Se a gente só lê que um disco amarelo iluminou-se, do que esse texto poderia seguir falando? O que pode ser esse disco amarelo? Amarelo carrega a simbologia da riqueza, do ouro, dinheiro, portanto. Também é o sol, mas o sol não se ilumina, já é a luz ininterruptamente. Na sequência desse primeiro parágrafo, a gente entende que a história começa numa rua de uma cidade com muitos carros parados no sinal amarelo, esperando o trânsito fluir. Podemos entender que é uma rua movimentada e larga, porque são 3 pistas de carro. Daí que sabemos que não é uma cidade muito pequena, para ter uma via com 3 pistas. Então, do comecinho, tem-se a imagem de uma quantidade de gente, uns encapsulados dentro dos carros, outros esperando para cruzar a faixa de pedestres, todos olhando o disco amarelo.
Porque quando está no amarelo, carros e pedestres param e olham, né? É um momento ali de cuidado. Uns esperando o vermelho para poder atravessar a rua e outros esperando o verde para avançar na pista. A narrativa está falando do trânsito, mas a gente consegue capturar um subtexto, que é o das massas urbanas olhando hipnotizadas para o dinheiro, para o ouro amarelo, para o disco amarelo, vivendo num lugar cheio de gente, agitado e com o olhar fixo para o dinheiro. Tem ainda a informação de que os motoristas estão impacientes, com o pé na embreagem. Desde a primeira página, portanto, desde antes da cegueira se instaurar como epidemia na cidade, já existe um clima de desconforto. Quando abre o sinal, um carro não arranca. As pessoas impacientemente vão olhar o que aconteceu e o motorista está dizendo que ficou cego. A cena é as pessoas entendendo o que ele está dizendo primeiro pelo movimento da boca. Ou seja, ele está falando, mas o que acontece é que as pessoas primeiro vão ver a mensagem, né? E aqui nesse romance, ver é o verbo. Enxergam a manifestação dele, do problema, porque o carro estava fechado e não estavam escutando. Tem os primeiros instantes de desespero desse homem que chora. Não tem nenhuma lesão nos olhos dele. Vinha dirigindo normalmente e, do nada, fica cego. Alguém sugere que pode ser os nervos. Um outro homem se oferece para dirigir para o cego, levar ele para casa. Com esse homem que está levando ele para casa, o cego comenta. Na página 13 diz assim, abre aspas, é como se estivesse no meio de um nevoeiro, como se tivesse caído num mar de leite. Mas a cegueira não é assim, disse o outro. A cegueira dizem que é negra, pois eu vejo tudo branco. Fecha aspas, e aqui a gente já tem uma amostra, logo nesse início, dessa linguagem diferenciada, esse uso diferenciado da linguagem por Saramago, porque as frases de dois personagens diferentes vão sendo colocadas na sequência só separadas por vírgula e uma letra maiúscula depois da vírgula para marcar que mudou a personagem que está falando. Então temos a informação de que, além de ser uma cegueira repentina, é diferente da cegueira que a gente sabe que é tudo preto, porque nessa a pessoa enxerga um mar de leite. Chegando no apartamento, o cego pensa no perigo de deixar o outro entrar, mas fica aliviado de ouvir o elevador descendo e o homem indo embora. Dentro de casa e sozinho, esse sujeito vive as primeiras horas de vulnerabilidade. Ele esbarra num jarro, se corta e com um caco de vidro sente o sangue sem enxergar. Chora, se sentindo indefeso como uma criança, envolvido num mundo em que ele não sabe navegar. Isso que está só dentro da sala dele, por enquanto. É interessante que esse primeiro cego é um homem que nem usava óculos, nunca teve nenhum problema de visão. E isso já é uma pista para o leitor de que essa cegueira não é uma cegueira do aparelho visual, do corpo, uma doença. É um outro tipo de cegueira, é uma metáfora para um não estar vendo algo. A mulher dele chega em casa e providencia a ida a um médico. Ela liga para marcar consulta e diz assim, cito da página 19, o meu marido não usa óculos, nunca usou. Sim, tinha uma ótima vista. Fecha aspas. Na hora de sair para consulta, é que o cego lembra que o homem que trouxe ele não devolveu as chaves do carro. Não só as chaves, também não deixou o carro na rua ao lado, como disse que faria. Roubou o carro do cego. Já no início, então, tem as características das pessoas desse lugar onde a epidemia acontece, porque não aparece o nome da cidade, a cidade em nenhum momento é nomeada. As pessoas são nervosas no trânsito, um ladrão se aproveitando de um cego, desesperado, as vizinhas de prédio do cego, que viram ele chegar carregado pelo outro homem, mas que nenhuma teve a ideia de perguntar o que estava acontecendo com o vizinho, se estava passando mal, se precisava de ajuda, nada. Nisso a gente tem a mostra do desinteresse pelo próximo, a prevalência do egoísmo entre essas pessoas, esses personagens que apareceram até então. Saramago usa bastante o verbo ver nesse início. Como a gente usa na oralidade, atribuindo outros significados ao ver. Por exemplo, a mulher do cego diz: o médico vai pôr-te bom, verás.
E ele responde: verei. Estou lendo na edição da Companhia das Letras e essa edição mantém a grafia de Portugal. Então, alguma palavra ou expressão diferente que eu esteja citando é isso. É normal a gente pegar o ver emprestado, o verbo ver, emprestado para ações que não têm a ver com enxergar, né? Quem é que nunca disse: tu viu a música nova do fulano? Tu viu o barulho? E nessa narrativa, o ver está colocado realmente para além do enxergar, porque ver em Ensaio sobre a Cegueira, como a gente vai percebendo, está atrelado a enxergar de forma ética, humana, a realmente se importar com o outro. Essa é uma leitura, é uma chave da interpretação. Eu sempre aviso, pessoal, que a minha interpretação das obras não esgota as possibilidades, claro. E a minha leitura também não substitui a leitura de vocês. É apenas uma das muitas interpretações possíveis e é apenas um incentivo à tua leitura. Enquanto o casal está indo para o consultório, no táxi, o cego vai pensando como foi possível uma desgraça dessas acontecer a ele, justamente a ele. Por que a ele? Esse é um pensamento que não é raro quando acontece alguma coisa ruim. As pessoas dizem isso, mas também é um pensamento egoísta, porque as fatalidades podem acontecer com todo mundo. Porque ninguém é mais especial. E porque a pessoa que diz isso está desconsiderando todas as tragédias que acontecem com os outros e a pessoa não sabe. Esse comentário do cego mostra, então, um aspecto egoísta dele, por mais que seja ali numa hora de desespero, né? Ele chega a dizer que se é para ficar assim, que ele acaba com a vida. No consultório, tem outros pacientes na sala de espera. O casal passa na frente deles porque é urgência. O pessoal reclamou, mas tinha um velho com o olho vendado que entendeu e disse: deixem-no lá, coitado, aquele vai bem pior do que qualquer de nós. Pessoal, não estou sempre que eu estou citando fragmentos menores, falando abre aspas, fecha aspas, porque na hora que eu fui editar lá os episódios de Madame Bovary, que eu também li uns excertos, era tanto abre aspas, fecha aspas, que eu já estava zonza no editar. Então imagina para quem está ouvindo o episódio depois. Então quando for assim um pedacinho pequeno, eu vou dizer cito e vou lá para a frase que eu vou ler do livro, tá? Eu vou procurar dizer a página também. Quem tem a mesma edição pode encontrar aí. E eu aproveito para deixar o meu muito obrigada à Fundação Saramago, que me autorizou a ler alguns excertos no Literatura Oral, de Ensaio sobre a Cegueira. Vocês sabem que é uma obra que ainda não está em domínio público, então eu entrei em contato com a Fundação Saramago e eles prontamente me responderam e autorizaram. Tá bem? Muito obrigada. Então, os pacientes que estavam na sala de espera consultaram depois do cego e todos são contaminados e ficam cegos em poucas horas, conforme a gente vai vendo nas páginas seguintes. E esses pacientes aí da salinha de espera, o casal que está indo, o médico e a mulher do médico constituem o grupo protagonista do romance, do qual a mulher do médico é a personagem principal. São eles o grupo que a gente acompanha até o fim do romance. Nós já vamos dar uma olhada em como são esses pacientes. Vamos dar uma olhada. Já estou eu usando o verbo ver com sentidos diversos. Um deles era o velho, e ele é referido assim mesmo no romance, como o velho da venda, né, que já não tinha um olho, usava uma venda, e estava ali no consultório para marcar uma operação de catarata no outro olho. Um rapaz estrábico, uma moça com conjuntivite e duas outras pessoas que não tinham sinais de problema ocular à vista. Essas duas pessoas, das quais não se podia ver o problema, não sabemos se cegaram, mas não fazem parte do grupo que vai andar junto. Sobre o velho, mesmo antes de cegar, o velho tinha uma visão encoberta, limitada, porque só tinha um olho com catarata e o outro já estava perdido. O rapaz era estrábico, então tinha a visão lateralizada, não via plenamente de um olho, ou pelo menos não coordenava o foco desse olho. O que ele tem é um estrabismo divergente do olho esquerdo. Portanto,
a gente pode entender que ele não vê tão bem com o esquerdo, ou não coordena tão bem o olhar com o olho esquerdo, de onde subentende-se que tenha uma visão mais clara para a direita. E olha a Sabrina politizando o estrabismo do guri. Gente, será que é por acaso que essa personagem, um dos primeiros a cegar, é alguém que não domina a vista para a esquerda? Será que não tem nenhuma conotação política na escolha pelo autor do lado que o guri tem o problema? A esquerda costuma ser mais atenta às questões sociais, às políticas públicas. A gente pode até dizer que costuma ser menos egoísta do que a direita. E agora eu estou falando de política mesmo. Uma personagem que não tem o olho apto para olhar para a esquerda, portanto só enxerga a direita, pode representar quem não olha para os problemas sociais no âmbito do coletivo, alguém que é mais egoísta. De fato, logo que chega no espaço do confinamento, essa personagem só chama pela mãe, reclama que está com fome e não consegue segurar o xixi, se mija, deixando o ambiente fedido para os outros. Ah, mas é só uma criança. Sim, é um rapazinho. E será que criar essa personagem com um olho ruim para enxergar a esquerda, sendo uma criança, pode ser interpretado como a infantilização da direita? Que esse não priorizar o coletivo, que é uma característica da direita, ser mais individualista. Será que o texto está nos dizendo que essa é uma característica infantil, no sentido pejorativo? É a atitude de criança mimada? Será que essa personagem do rapazinho com estrabismo no olho esquerdo pode ser lida como metáfora para quem apoia ações de direita sem nem ponderar sobre a pertinência das ações da esquerda? Estou jogando aqui e vocês me contam nos comentários se faz sentido ou se eu estou viajando muito. A moça com conjuntivite estava temporariamente com a visão prejudicada, usando óculos escuros mesmo à noite por conta da conjuntivite. Então que o grupo de protagonistas tem metade das personagens que tinha um probleminha prévio de visão e alguns que tinham visão excelente, sem nem ter precisado de óculos na vida, como o primeiro cego, como a mulher dele e como o médico. Com isso, com essa mistura aí nesse grupo principal de personagens, que uns estavam com problema na vista e outros que tinham visão excelente, com isso Saramago pode estar nos dizendo que a cegueira de que trata a história não tem necessariamente relação com fisiologia, não é uma cegueira física. E é isso que o médico constata no exame do primeiro cego, que não tinha nada de errado com os olhos dele. Daí ele fica intrigado com esse paciente, ainda mais porque ele se queixa de ver tudo branco e não preto, como os cegos relatam. No início da consulta, a mulher fala pelo marido, até se dá conta de que ela não sabia bem o que tinha acontecido. E o médico toca a mão do cego e fala diretamente para ele, pede que ele, o cego, conte o que se passa. Bom, essa cena nos mostra que a mulher estava começando a tratar o marido, que mal cegou, de forma infantilizada, como se por ter cegado ele não fosse mais capaz de se expressar, de se comunicar. Isso é um erro comum de se ver, de achar que quem tem uma condição específica fica incapacitado para tudo. E a atitude do médico é bacana. Ele dá dignidade ao paciente cego, mostrando que é o paciente que tem direito e a melhor condição de se explicar. Durante o exame, o cego posiciona o queixo naquela máquina em que a gente que já fez exame oftalmológico conhece bem. A gente deve manter o olho aberto, posiciona o queixo e enxerga uma casinha lá no fundo, numa pradaria verde. E o médico vai ajustando a lente e a casinha vai ficando mais nítida. Sabe qual é? Pelo menos para mim, que já tive miopia, a casinha estava sempre meio borrada. Talvez em outros equipamentos seja outra figura, que não a casinha, mas eu aqui sempre vi a casinha. Olha como Saramago escreve bonito sobre esse aparelho. Na minha edição aqui da Companhia das Letras, isso está na página 23. Cito: um aparelho que alguém com imaginação poderia ver como um novo modelo de confessionário, em que os olhos tivessem substituído as palavras, com o confessor a olhar diretamente para dentro da alma do pecador. Aquele dito popular de que os olhos seriam a janela da alma, né?
Assim como o médico, o cego não entende o diagnóstico e pergunta: se os meus olhos estão perfeitos, como diz, então por que eu estou cego? E essa é uma pergunta que nos acompanha ao longo do romance. Por que, afinal, eles estão cegos? Como pode uma epidemia de cegueira contagiosa de uma hora para outra? Na despedida, o médico responde: vamos a ver, vamos a ver. E aqui a gente tem também o humor e a ironia de Saramago, que são características do autor também. A segunda parte do livro, ou que a gente pode considerar um segundo capítulo, ainda que o livro não tenha divisão em capítulos, esse segundo conta das próximas horas das pessoas que tiveram contato com o primeiro cego. Primeiro, o homem que ajudou e levou o carro, quer dizer, ajudou. Falando no ladrão, o narrador faz uma explanação sobre a consciência moral. Então eu vou citar aqui da página 26, abre aspas. A consciência moral, que tantos insensatos têm ofendido e muitos mais renegado, é coisa que existe e existiu sempre. Não foi uma invenção dos filósofos do quaternário, quando a alma mal passava ainda de um projeto confuso. Com o andar dos tempos, mais as atividades da convivência e as trocas genéticas, acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal das lágrimas. E, como se tanto fosse pouco, fizemos dos olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o resultado, muitas vezes, demonstrarem eles sem reserva o que estávamos tratando de negar com a boca. Fecha aspas. A gente fica sabendo também como a moça cegou. Ela costumava fazer programas e fica cega durante um orgasmo. Os policiais que foram atender a ocorrência dela aos gritos no hotel dizem que ela vai ter que ir embora de táxi, que eles não podem levar, porque estas pessoas pertencem ao número das que não pagam imposto. Isso está lá na página 36. O médico cegou à noite, quando estudava para ver se achava uma solução para a cegueira do paciente, mas só avisou a mulher na manhã seguinte. E logo ele lembra da responsabilidade dele em avisar as autoridades, já que é um problema contagioso. Apesar de estar desesperado pela condição pessoal, prevalece no médico o senso de responsabilidade com o coletivo. A edição que eu tenho mantém a grafia de Português de Portugal, como eu comentei. Eles dizem bons dias de manhã. Eu vou ler esse fragmento até para vocês verem. Olha como a gente usa o verbo ver para tudo. Para vocês verem o estilo de Saramago. Então, cito da página 38. Eles se dão os bons dias, né? E aí ele fala: acho que não irão ser muito bons. Tenho qualquer coisa na vista. Ela só deu atenção à última parte da frase. Deixa-me ver, pediu. Examinou-lhe os olhos com atenção. Não vejo nada. A frase estava evidentemente trocada. Não pertencia ao papel dela. Ele era quem tinha de pronunciá-la, mas disse-a mais simplesmente assim: não vejo. E acrescentou: suponho que fui contagiado pelo doente de ontem. Fecha aspas. Desde essa conversa deles, a mulher do médico se mostra altruísta, generosa, ajudando o marido. Ele lembra que seria melhor ela manter distância para não ser contaminada, né, já que é uma doença que está se mostrando ser contagiosa. E ela responde que não vai deixar de ajudar ele. Quando o médico telefona para avisar o Ministério da Saúde, ele esbarra em burocracia e má vontade. Quem atende quer saber do que se trata para passar a ligação. Mas ele não pode dizer que é uma provável epidemia para essa atendente para não causar pânico. Tem umas frases filosóficas e tem uma quando o médico desliga o telefone desapontado por ter tentado fazer o certo e não ter sido ouvido. Está lá na página 40. Abre aspas. É desta massa que nós somos feitos. Metade de indiferença e metade de ruindade. Fecha aspas. Depois ele liga para o hospital onde ele trabalha e aí ele consegue ser ouvido pelo diretor, mas é desacreditado. Cito da página 41. Não lhe parece que deveríamos comunicar ao Ministério o que se está a passar? Por enquanto acho prematuro. Pense no alarme público que iria causar uma notícia destas com 1000 diabos. A cegueira não se pega. A morte também não se pega. E apesar disso, todos morremos. Fecha aspas.
O dia segue e daí ligam do ministério para o médico, porque começaram a aparecer outros cegos. O tom de quem fala é cortante, ríspido. Falam que ele arrume as coisas que estão indo buscar e até chegarem ele devia permanecer em casa. Cito da página 42. As palavras finais foram pronunciadas com expressão fortemente cortês, porém não deixavam qualquer dúvida sobre o fato de serem uma ordem. Fecha aspas. Aqui é o ponto na narrativa em que o Estado assume o controle da crise. E aí a gente vê que é uma máquina estatal autoritária, sem paciência, que fala por ordens. Tem um tom militar nos comandos dessa autoridade ministerial. Nisso, as autoridades estão pesquisando um lugar para confinar os doentes e os que tiveram contato com os cegos, porque podem estar contaminados, e decidem por ocupar um manicômio antigo que está abandonado. É simbólico que essa autoridade autoritária escolha um manicômio para confinar os cegos. Antigamente, quando os problemas mentais eram tratados com confinamento, os manicômios, ou alguns manicômios em alguns lugares, serviam como depósitos humanos, para onde iam todos os indesejáveis da sociedade, eram levados para lá. Todos os tipos que não se encaixavam nas normas e padrões sociais por algum motivo, corriam o risco de ir parar num manicômio, sedados. Eu estou falando isso e lembrando do documentário Holocausto Brasileiro, e tem o livro de mesmo nome, da jornalista Daniela Arbex, sobre o manicômio chamado Hospital Colônia, que existiu em Minas Gerais, nas décadas de 1940 e 1950. Era um depósito humano de tudo que as autoridades e os poderosos achavam que não servia para o convívio social, ou de pessoas que queriam punir também. Então eram mandados para o Colônia, além de pessoas que precisavam mesmo de tratamento psicológico, eram mandados dissidentes políticos, pessoas contrárias ao governo, prostitutas, mulheres que engravidavam do chefe e passavam a ser consideradas inconvenientes. Se esse chefe tinha poder, mandava para lá. Ia um trem para lá, que chegava cheio de gente, por isso o título Holocausto Brasileiro. Mulheres estupradas que tentavam denunciar o abusador, eram taxadas de loucas e internadas e apagadas da sociedade. Mulheres que queriam se separar porque o marido espancava ou era violento, enfim. Adolescentes que engravidavam e a família queria dar um sumiço. Uma vez internadas, essas pessoas viviam em condições subhumanas, mas aí é ler o livro e assistir o documentário. Assim como o ensaio sobre a cegueira, essa história do Holocausto Brasileiro a gente tem que ter estômago, porque é forte. Mas não por acaso, então, as autoridades em ensaio sobre a cegueira escolhem a estrutura de um manicômio, que tinha uma separação em 2 alas no prédio, cada ala com vários quartos, onde poderiam ficar os cegos em uma ala e os que tiveram contato com cegos e estavam em observação na outra. No caso, estavam em observação deles mesmos, né? Porque não tinha ninguém ali para cuidar do povo. Aqui no texto, o narrador fala em camaratas, mas a gente acho que pode entender como alas. A mulher do médico mente que acabou de cegar quando a ambulância vai buscar o marido. Essa é uma atitude muito altruísta dela, que não sabe para onde está indo, sabe que talvez não deixem ela sair de lá depois, mas ainda assim escolhe ficar junto com o companheiro para ajudar ele. Eles são os primeiros a chegar lá no manicômio, que vai ser usado como depósito para os cegos. E desde o início é bem essa a ideia, de ser um depósito para encerrar os inconvenientes. Porque não teve uma organização do espaço que estava abandonado, não teve uma limpeza, uma preparação para receber os cegos, e também não ia ter ninguém lá para auxiliar, para cuidar deles. Tinha lixo por toda parte, o lugar que era a cozinha antigamente fedia, os banheiros eram encardidos. Com isso a gente entende que acontece uma imediata desumanização das pessoas que cegaram, por parte das autoridades, passam a tratar eles como menos que humanos. Porque cegaram e passaram a precisar de ajuda, essas pessoas perdem o direito ao mínimo de dignidade na opinião das autoridades. Não são tratados com respeito pelos governantes, são jogados nesse prédio para se virarem sozinhos.
sendo que estão numa situação de vulnerabilidade, né, por terem recém-cegado. Os próximos cegos que foram levados foram para o mesmo quarto do médico e da mulher, eram quartos com várias camas, assim. E foram justamente os pacientes que estavam na sala de espera e o ladrão do carro, do primeiro cego. Eles ficam em camas lado a lado, o primeiro cego e o ladrão. A ironia de estarem ali os dois sem se reconhecer, tateando e sem saber terem ficado em camas lado a lado. Aos poucos as pessoas vão chegando e percebendo o estado de abandono a que foram deixadas. Os cegos estavam tentando se adaptar no quarto quando soou pelo alto-falante, cito da página 49, uma voz forte e seca de alguém pelo tom habituado a dar ordens. A palavra atenção foi pronunciada 3 vezes, depois a voz começou. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever. Fecha aspas. As autoridades definem a epidemia como mal branco, porque os cegos enxergam uma brancura infinita. Mas será que o nome dado à epidemia pode ser uma metáfora para algum mal conhecido para a gente e causado por um grupo de pessoas brancas, por exemplo? Será que o branco, na nossa realidade, já causou algum mal? Será que teria alguma relação com formas de escravidão provocadas pelo branco europeu a partir dos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e as fases de colonização? Considerando que o autor é português e Portugal foi um dos países que teve êxito em navegações exploratórias de territórios fora da Europa. Será que essa leitura é possível? Nesse discurso das autoridades para os cegos, tinham acabado de chegar, dizem que as luzes vão permanecer sempre acesas, que nem adianta tentar apagar. Mas qual é o sentido das luzes acesas ininterruptamente para quem não está enxergando? Luzes acesas direto remetem a salas de tortura, a lugares em que os confinados são privados de conforto visual para dormir, por exemplo, ou de conforto luminoso. Mas no caso, os confinados estão cegos. Então por que as luzes sempre acesas? Será que é porque já eram os métodos dessa autoridade e isso indica que essas pessoas, esses governantes, essas autoridades, quem detém o poder, será que isso indica que eles não têm senso crítico para entender que com esse grupo não faz sentido as luzes o tempo todo? Eu vou citar mais algumas partes do discurso das páginas 50 e 51 que mostram o tom autoritário. As luzes manter-se-ão sempre acesas. Abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata. Um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a reposição de produtos de higiene e limpeza. Todos os restos deverão ser queimados. Os internados são responsáveis por todas as consequências negativas dessas queimas. Em caso de incêndio, os bombeiros não intervirão. Não deverão os internados contar com nenhum tipo de intervenção do exterior. Em caso de morte, seja qual for a sua causa, os internados enterrarão sem formalidades o cadáver na cerca. Esta comunicação será repetida todos os dias, a esta mesma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O governo e a nação esperam que cada um cumpra o seu dever. Boas noites. Fecha aspas. Com esse discurso, dá para ver que a vida dos cidadãos contaminados passa a não ter valor. As regras não visam ao tratamento deles e não consideram a dignidade dessas pessoas. Eles são tratados como criminosos, como se tivessem culpa por estarem cegos, e o ambiente parece mais uma prisão mesmo. Faz sentido se utilizar de uma condição que a pessoa não escolheu e pela qual não tem culpa para punir essa pessoa, esse grupo de pessoas? Trazendo para a nossa sociedade, com o que a gente pode fazer um paralelo de autoridades, de instâncias de poder tratarem como criminosos pessoas que estão tentando contornar as adversidades e sobreviver? Será que os pobres na nossa sociedade são tratados como cegos em ensaios sobre a cegueira?
empurrados para áreas periféricas da cidade, onde muita gente preferia que ficassem confinados, abordados com violência pela polícia ou pelas autoridades, sem que haja preocupação em como essas pessoas vão ter acesso à saúde se ficarem doentes, vivendo em lugares sem estrutura ou com pouca estrutura e com a organização da área em que moram, muitas vezes deixadas por conta deles mesmo, dos pobres, sem intervenção de ajuda do exterior. Será que os moradores de rua são tratados como esses cegos do romance? E essas autoridades colocam as regras como deveres dos cegos e esperam que eles cumpram com o seu dever. Então ficam quase abandonados pelo Estado e ainda ficam como devedores desse Estado, devem se comportar. O prédio do manicômio é cercado por militares, mas esses militares não fazem a segurança de quem está dentro do prédio, ficam ali para garantir que eles não saiam. Portanto, a presença desses militares garante a segurança da população que está fora do confinamento. Depois de ouvir esse comunicado, os cegos se dão conta de que estão isolados e sem esperança de que possam sair antes que descubram o remédio para a doença. A mulher do médico precisa fingir o tempo todo ali que é uma cega também. Na primeira tentativa deles de explorar o ambiente, procurando um banheiro, o cego ladrão apalpa a moça da conjuntivite, porque eles se organizam numa fila para não se perderem dentro do prédio. E ele aproveita que está atrás dela. A moça se defende dando um pontapé com o salto na coxa dele e faz uma ferida que infecciona rapidamente, porque na tentativa de fazer um curativo, o médico e a mulher lavaram com a água das torneiras e saiu uma água podre. As autoridades que mandaram os cegos para o manicômio não tiveram o cuidado de saber as condições do local. Para essas pessoas indesejadas no convívio em sociedade, qualquer lugar porcaria, com água podre saindo pelas torneiras, estava bom. Nesse primeiro dia, simplesmente não mandaram comida. Os cegos dormiram com fome. A mulher do médico tinha deixado a última cama do final da fila, a cama da parede, para o médico e ficou na cama seguinte, meio que protegendo, deixando o marido cego ali protegido contra a parede. E na fila de camas da frente, ficaram na frente deles a moça dos óculos e o menino. E a mulher do médico notou que ela fez a mesma coisa. Ela imediatamente assume um papel de cuidar desse menino e coloca ele na cama contra a parede. E aqui a narrativa mostra a pulsão natural das mulheres em serem cuidadoras, protetoras. E aí vale a gente lembrar e salientar a importância das mulheres na obra de Saramago. Diversas personagens importantes de romances do autor são mulheres. Só para citar algumas, além da mulher do médico em Ensaio sobre a Cegueira, tem Blimunda em Memorial do Convento e a Morte, que assume um corpo feminino em As Intermitências da Morte. O dia amanhece e algumas pessoas que estavam confinadas do outro lado, na outra camarata, os que tiveram contato com cegos, acordam e tinham cegado. Lembram que o prédio tem 2 partes e uma das partes ficou para as pessoas que tiveram contato e que corriam perigo de cegar? Os outros enxotam esses que cegaram para o lado dos cegos imediatamente. Os novatos chegam no quarto, onde os outros estão, e aí acontece como tinha sido já na apresentação do dia anterior. As pessoas percebem que não adiantaria dizer os nomes, preferem se referir a si próprios por alguma característica ou pela profissão. Eles associam, portanto, a perda da visão à perda de identidade. E também por estarem ali vivendo agora sob aquelas condições subhumanas, É uma parte do romance que marca a perda da condição humana de ter um nome próprio e um passo à animalização, que parece que é o que querem as autoridades, atirando eles ali para viverem como nem bicho não merece. Vou citar um fragmento da página 64. O mais pequeno acidente nessas condições pode dar em tragédia. Provavelmente é disso mesmo que eles estão à espera, que acabemos aqui, uns atrás dos outros. Morrendo o bicho, acaba-se a peçonha. Fecha aspas.
E eu gosto dessa frase, morrendo o bicho, acaba-se a peçonha, que é quando eles se dão conta de que essas autoridades, na verdade, colocam essas regras de forma que eles tenham uma vida mais dificultada e de preferência morram, porque parece que a ideia é que se morrerem esses cegos, a gente não vai ter mais ninguém para nos contaminar com a cegueira. A mulher do médico acorda e tem medo de abrir os olhos e de ter ficado cega. A gente vai acompanhando esse temor dela. Afinal, se é contagioso, a qualquer momento ela pode cegar mesmo. E aí, como vai ser? Se ela é a única ali que consegue ajudar um pouco os que estão mais próximos dela. Ela pressente o fardo que é ser a única pessoa que vê ali naquele ambiente. E também passa pelo terror de viver com o medo de perder a visão. Cito da página 65. E serenamente desejou estar cega também, atravessar a pele visível das coisas e passar para o lado de dentro delas, para sua fulgurante e irremediável cegueira. Fecha aspas. Esse fragmento reforça o caráter humanizado dessa personagem. A comida é distribuída em menor quantidade desde o primeiro dia, porque eles não se informaram sobre as pessoas que estavam na ala dos contaminados e que tinham migrado para a ala dos cegos. Então, desde sempre, os cegos recebem menos alimentação do que precisam e recebem as marmitas e garrafas de leite sem talheres e copos, num processo ainda de animalização dessas pessoas, que já estão vulneráveis. Além de tudo, eles têm que comer com as mãos. Uma das mulheres que migrou da outra ala para o quarto deles é a camareira do hotel que tinha encontrado a moça dos óculos gritando nua quando fazia um programa e cegou. Ninguém ali sabia que a moça era aquela moça, mas a mulher do médico viu o constrangimento dela, chorando, ouvindo a história da camareira, e aí entendeu que era a mesma moça. Cito da página 71. A mulher do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um microscópio, a observar o comportamento de uns seres que não podiam nem sequer suspeitar da sua presença, e isto pareceu-lhe subitamente indigno, obsceno. Fecha aspas. A perna do cego ladrão piora muito e ele resolve ir lá na frente, avisar os soldados de sentinela que ele precisa de remédios. O médico e a mulher já tinham pedido e eles ameaçaram atirar neles. O tratamento das autoridades para com os cegos é de expulsar da vista, literalmente tornar essas pessoas invisíveis para a sociedade, sem se importar se lá dentro eles têm condições adequadas, que a gente já viu pelo comunicado, do alto-falante. Do que se entende que a vontade mesmo era que esses contaminados pudessem logo serem mortos, deixar de existir, serem varridos do mapa. Assim como é com os grupos mais pobres nas cidades. A vida do pobre parece que não vale nada. O pobre tem que descer morro, entre tiro, para ir trabalhar. Quando volta do trabalho, não sabe se vai levar tiro da polícia ou dos grupos criminosos, ou se vai ser assaltado no ônibus e vai ter o seu celular roubado. Grupos criminosos tomam o poder onde o Estado não se interessa em estar presente, o Estado só entra para dar tiro, enfim. A pobreza, muitas vezes, é tratada como um erro cometido pelo pobre. Vocês concordam com isso? Pobre já nasce criminoso, porque o crime é ser pobre. Só que a pobreza não é culpa do pobre, assim como no romance de Saramago, a cegueira não é culpa dos cegos. O cego ladrão se arrasta até a frente do prédio para pedir remédio, porque ele não podia andar, Vai lá pedir atendimento e leva um tiro na cabeça antes mesmo de falar. O barulho faz com que os outros cegos acordem e vão lá para frente saber o que tinha acontecido. Lembram que o comunicado das autoridades dizia que se alguém morresse, era responsabilidade deles lá dentro? Pois agora os cegos têm a tarefa de enterrar o corpo sem nada para ajudar, como bichos. A imposição de uma falta de formalidade e de ritualística com o enterro do corpo é outra camada de desumanização com o grupo de cegos. O sistema está forçando essas pessoas a viverem como animais, brutalizados. Enquanto os cegos se organizam para enterrar o corpo, a moça dos óculos sente culpa por ter chutado a perna dele com o salto. O narrador faz o seguinte comentário.
Cito da página 84. Se antes de cada ato nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão. Aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala. Fecha aspas. A menção à imortalidade vai ressoar no romance As Intermitências da Morte, de 2005. Os cegos pedem uma pá, ao menos, para enterrar o corpo, e se deparam mais uma vez com o descaso dos militares, que sugerem que não enterrem, que deixem o corpo apodrecer, que façam bom proveito da atmosfera contaminada que ficaria. A mulher do médico lembra a ele, o militar, que a atmosfera não está parada e não está confinada, e o ar contaminado iria para onde eles estão, eles os militares, ali da frente do prédio. O narrador comenta com ironia sobre os militares que estão cegando serem levados para uma área restrita, não iam ali para o manicômio. E aí tinha uma divisão dessa área restrita para os militares de terra, aviação e marinha. Esse comentário chama atenção para a organização militar como uma sociedade correndo paralela à sociedade civil, como se fossem um outro tipo de pessoas, como se não fizessem parte da mesma raça humana. Tem passagens em que parece que o narrador está olhando pela ótica da mulher do médico, e outras em que parece que ele está ali, no manicômio, observando tudo sem saber do segredo dela, porque ela enxergar é um segredo entre ela e o marido, como nessa passagem aqui, cito da página 87. A mulher do médico, por exemplo, é extraordinário como ela consegue movimentar-se e orientar-se por este verdadeiro quebra-cabeças de salas, desvãos, corredores, como sabe virar uma esquina no ponto exato, como para diante de uma porta e a abre sem hesitação, como não precisa ir contando as camas até chegar à sua. Fecha aspas. O ambiente vai ficando cada vez mais sujo. Quando eles chegaram no prédio, já tinha lixo acumulado. E imaginem, muitas pessoas recém-cegas, sem saber se orientar, começam a evacuar fora dos vasos sanitários, que já estavam cheios e imundos, e começa a ter excremento pelo chão, para todo lado. Isso tudo combinado com a tensão de outras mortes, que os soldados fuzilam uns quantos cegos que tinham ido buscar as caixas de comida, enquanto os militares ainda estavam dentro do prédio. E tudo isso somado à tensão da fome, porque nunca ia comida suficiente, e alguns cegos ainda se aproveitavam para pegar comida 2 vezes na distribuição, porque a distribuição era feita por eles mesmos ali. Ninguém queria ficar perto para não se contaminar. Teoricamente, ninguém está vendo, quem já pegou a comida, então tinham os espertos que se aproveitavam para pegar 2 vezes. A mulher do médico percebe, mas ela também não pode fazer nada para não trair o segredo de que ela enxerga. A fome, a brutalidade do tratamento dos militares, o abandono, a imundície, tudo isso vai colaborando para uma animalização das pessoas confinadas, para uma diminuição da dignidade dessas pessoas, a ponto que vão esquecendo o seu lado humano e passem cada vez mais a se comportar como bichos, lutando pela sobrevivência. Nem todos vão se esquecendo do seu lado humano. A gente vai ver que esse grupo que a gente acompanha permanece humanizado, permanece com os seus valores, mas é cada vez mais um desafio para essas pessoas lá manterem empatia, altruísmo, bons valores. Para o roteiro desse episódio, eu estudei principalmente por 2 trabalhos científicos sobre Saramago. São 2 teses de doutorado. Uma das teses tem o título O Romance e o Romance de José Saramago. A autora é Iris Selene Conrado, é uma tese de doutorado da Unesp, defendida em 2011.
A outra tese tem o título O Romance Dialético em José Saramago, de Davis Jones Garlé. É uma tese defendida na UFSM em 2016. Da tese da Iris Conrado, temos uma diferenciação do romance de Saramago para o romance enquanto gênero em geral. E da Davis Garlé, temos a análise do romance do autor como uma construção argumentativa e dialógica que prioriza o humanismo democrático. De acordo com essa tese de Garlé, Ensaio sobre a Cegueira tem uma narrativa que proporciona dialogismo. Não só essa narrativa, mas a obra de Saramago como um todo. Quer dizer, isso de proporcionar dialogismo significa que não é uma imposição do narrador. É mais uma provocação do narrador em que caberia a voz do leitor. Então seria um diálogo implícito entre narrador e leitor. Ai, será que é isso? Será que eu falei certo? Esse conceito de dialética me pega. Eu não tenho firmeza nesse conceito, mas eu estou estudando aqui por essa tese e queria comentar isso com vocês. Vocês entendem bem esse conceito de dialética? Que é um conceito que aparece nas ciências humanas, quando a gente está olhando teoria literária, um conceito com o qual a gente pode se deparar. Então, quando eu estou lendo um texto teórico que traz esse conceito de dialético, como essa tese que propõe que a obra de Saramago é dialética, eu sempre tenho que pesquisar o que é, dar uma relembrada. E aí eu encontrei um canal do YouTube que explica conceitos de forma bem resumida, bem direto, que é o canal Estudo com Você. Recomendo para quem quiser revisar aí uns conceitos de ciências humanas. Na tese do professor pesquisador está bem explicado, mas nesse canal eu achei um resumo que diz que a palavra dialética tem origem na filosofia grega e significa fluxo de palavras, fluxo de ideias na conversação, com o objetivo de gerar confronto entre ideias opostas, gerar oposição e daí surgir novas ideias. No século XIX, o filósofo alemão Hegel se apropriou do conceito e ampliou. Hegel entende que dialética não é somente uma técnica ou método de debate, mas que o mundo é uma estrutura dialética, que a realidade muda a partir do constante choque de ideias opostas, da fricção de opiniões. Ao longo da tese, o professor Garlé também explica algumas vezes o conceito de dialética como sendo não o um ou o outro, mas a síntese do um com o outro, criando uma nova totalidade a cada instante em um movimento espiral. Essa ideia da espiral é importante. Mas Sabrina, eu não sei o que é isso é difícil. Eu só posso ler Saramago se eu entender conceitos filosóficos? Claro que não, gente. Eu só trouxe esse conceito porque em um dos textos acadêmicos que eu estou estudando e que eu estou citando aqui no roteiro, que eu usei para fazer o roteiro do episódio, uma das teses trata desse conceito. Então, por isso eu quis trazer esse resumo. Mas tu pode abrir o livro e ler e aproveitar a literatura de Saramago sem nem ter ouvido falar em nada disso de teoria, de filosofia, enfim. Quando eu trago algum material mais teórico, é para quem está acessando o episódio com fins de estudo, de uma análise literária mais aprofundada e como curiosidade para quem ainda não tinha lido por esse prisma e quer entender a fundo a obra do autor. Mas não é para ser excludente, combinado? As teses que eu cito, em que eu estudo para preparar os roteiros e não ficar somente na minha interpretação, vocês encontram online. É só pesquisar pelo título ou nome dos autores. Os trabalhos acadêmicos, depois de prontos e liberados online, eu sempre comento com vocês aqui, ficam disponíveis para a gente consultar, estudar, enfim. Para contar uma curiosidade para vocês do professor Garlé, autor de uma das teses em que eu estou pesquisando, ele é formado em História, além da área de Letras, e nós participamos do mesmo grupo de pesquisa na UFSM, Universidade do Interior do Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro. E tivemos a mesma orientadora, a querida professora doutora Rosane Ketzer Umbach. Então, eu já tive a oportunidade de ver algumas falas desse professor sobre Saramago e aprendi muito com ele sobre literatura em geral. Pessoal, hoje eu fico por aqui.
vimos algumas características da literatura de Saramago e analisamos o início do romance. No próximo episódio, trago outras informações sobre a obra do autor e continuo comentando Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. Até lá, fiquem bem. Um abraço!